não queira viver em santidade pela fé. Como você vai vencer o pecado por meio da fé em Yeshua? Se você por meio da fé diz que é impossível vencer o pecado, em outras palavras, diz que é impossível viver em santidade, sendo que foi o próprio Yahvé que nos disse que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Em outras palavras, disse que morreu na cruz para que possamos viver em santidade. Pois se você crê que pela fé pode viver pecando, ou se você crê que pela fé é impossível viver em santidade, você está dizendo de forma velada e profana que Yahvé mentiu ao dizer que nos salvou dos nossos pecados para que possamos viver em santidade. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. E essa ideia, além de ser uma absurda deturpação do caráter e da obra redentora de Yeshua, vai totalmente contra as escrituras sagradas, pois a fé na graça nos capacita a viver em santidade. Em meio à liberdade, ao invés de nos oprimir a viver no pecado sem culpa. Em meio à escravidão, quem nos oprime a viver no pecado é Satanás. E Yahvé, muito pelo contrário, nos liberta da escravidão do pecado por sua graça, por meio da nossa fé, para que possamos viver em santidade. Mas caso você prefira ter fé para ser salvo sem santidade, doutrina é essa totalmente profana. Caso você prefira jogar os dados, caso prefira crer em um monte de heresias, de direitos e garantias de salvação, ao invés de viver com fidelidade e santidade, só posso lhe desejar boa sorte, pelo simples fato de que você é o único responsável por sua fé. É você que está no controle de suas escolhas, é você mesmo que tem escolhido pela sua má fé continua vivendo como um escravo do pecado. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. E querendo ser repetitivo, e já sendo, haja fé para ser glorificado no dia da ressurreição dos mortos, vivendo debaixo do jugo da escravidão do pecado, deturpando totalmente o plano de Yahvé que nos foi revelado nas escrituras sagradas, rejeitando pela fé o único selo da nossa salvação, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito de santidade. Pois não se engane, quando Yahvé lhe passar na colheitadeira do reino e de ti não sair os frutos de santidade, você sabe muito bem o que vai acontecer com o joio. Mas quem sabe, pois tudo é possível ao que crê, vai que bem na hora que chegar a sua vez, Yahvé não esteja precisando de palha para enfeitar o reino. Ou quem sabe ainda, Yahvé não olhe pra você e diga que você é o cara. Lhe desejo boa sorte, pois é disso que você vai precisar, caso não se arrependa dessa sua má fé. Pois a fé é como uma semente que precisa crescer, e o fruto eterno da fé é a fidelidade. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Você pode maquiar as heresias como quiser, mas se você crê que Yahvé escolheu os salvos desde o princípio, assim como prega o cristianismo, você tem que admitir que você será salvo ou condenado por pura sorte, doutrina essa totalmente profana. Pois é Yahvé que escolhe sim, mas baseado em nossa fé e obras. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte. Lhe desejo boa sorte, caso não queira viver em santidade pela fé. Lhe desejo boa sorte.
caso não queira viver em santidade pela fé.